Alguns lugares não precisam de sinais de aviso. Eles sangram medo antes de você pisar neles. E Serra Negra era exatamente esse tipo de lugar, e o tipo de cidade que você sente no estômago antes mesmo de atravessar a placa desbotada na entrada, onde o nome mal dá para ler debaixo de 3 sulcos profundos, paralelos, arrancados da madeira como se algo enorme tivesse tentado rasgar a própria existência daquele nome do mapa. Caio Valente parou o carro velho na beira da estrada de terra, desligou o motor e ficou ali, as 2 mãos ainda no volante, olhando aqueles arranhões. Não eram recentes. A madeira estava escura, envelhecida ao redor das marcas, mas o formato era inconfundível. 3 garras. Enormes. Profundas demais para serem de um animal comum. Ele desceu do carro devagar, sentindo o peso da jaqueta de couro gasta sobre os ombros, aquela mesma jaqueta que já tinha visto coisas demais, que tinha marcas de sangue que nunca saíram completamente, por mais que ele lavasse. O vento soprou frio, cortante, trazendo com ele um cheiro estranho que fez Caio fechar os olhos por um segundo. Fumaça velha. Terra úmida. E algo mais, algo metálico, adocicado, que ele conhecia bem demais. Sangue. Não era fresco, mas estava ali, impregnado no ar, como se a própria cidade respirasse aquilo. Caio enfiou a mão no bolsão interno da jaqueta e tirou uma foto amassada. Uma menina. 8 anos, talvez 9. Cabelo preto, sorriso largo, olhos cheios de vida. Ela segurava um ursinho de pelúcia nas mãos, daqueles baratos de feira, com uma orelha faltando. A foto tinha sido tirada 6 meses atrás. 3 semanas depois, ela desapareceu. Sem rastro. Sem corpo. Só sumiu. E os pais dele, desesperados, sem respostas da polícia, sem esperança de nada, procuraram Caio. Porque Caio era o tipo de homem que as pessoas procuravam quando as coisas normais paravam de funcionar. Quando a lógica não bastava mais. Quando o mundo começava a mostrar suas rachaduras. Ele guardou a foto de volta no bolso e respirou fundo, sentindo o ar frio queimar nos pulmões. Não era a primeira vez que ele chegava num lugar assim. Não era a primeira vez que ele via aquele tipo de medo coletivo, aquele silêncio pesado que sufoca antes mesmo de você entender por quê. Mas tinha algo em Serra Negra que incomodava de um jeito diferente. Algo antigo. Algo que já estava acordado antes dele chegar. A estrada de terra serpenteava morro abaixo, cortando a floresta densa que cercava a cidade como uma parede viva, escura, úmida, cheia de sombras que pareciam se mover sozinhas. Caio entrou no carro de novo e desceu devagar, os pneus estalando nos buracos do caminho. As árvores dos 2 lados eram altas, velhas, com troncos retorcidos e galhos que se entrelaçavam no alto, bloqueando quase toda a luz do sol que insistia em tentar furar as nuvens carregadas. Era meio da tarde, mas ali dentro parecia quase noite. A cada curva, Caio via marcas nas árvores. Arranhões. Sempre 3. Sempre profundos. Sempre na mesma altura. Como se algo enorme tivesse passado por ali recentemente, marcando o território. Quando a floresta finalmente se abriu e a cidade apareceu, Caio sentiu aquilo de novo, em aquele aperto no estômago, aquela sensação de que estava entrando num lugar que não queria visitantes. Serra Negra era pequena, talvez umas 200 casas no máximo, todas amontoadas ao redor de uma única rua principal que mais parecia um caminho de terra larga do que uma rua de verdade. As casas eram antigas, de madeira escura e tijolos velhos, com telhados inclinados e janelas pequenas. Muitas tinham tábuas pregadas nas janelas. Muitas tinham portas trancadas com correntes do lado de fora, como se os próprios donos tivessem desistido de voltar. Não tinha ninguém na rua. Nenhuma criança brincando. Nenhum cachorro latindo. Nenhum carro passando. Só o vento, gemendo entre as casas, arrastando folhas secas pelo chão. Caio estacionou em frente ao único lugar que parecia ter vida e um bar velho, com uma placa de madeira pendurada na porta que dizia Bar do Nunes em letras desbotadas. A luz lá dentro estava acesa, fraca, amarelada, piscando de vez em quando como se a fiação estivesse à beira de um colapso.
Ele desceu do carro, sentindo os olhos. Não via ninguém, mas sabia que estava sendo observado. Cortinas se mexendo nas janelas. Sombras se movendo por trás das frestas das tábuas. Gente escondida. Gente com medo. Caio empurrou a porta do bar e o barulho das dobradiças enferrujadas ecoou como um grito no silêncio. A porta bateu atrás dele e, no mesmo instante, todas as conversas pararam. Eram 6 pessoas. Talvez 7. Todos sentados em mesas diferentes, todos com copos pela metade, todos congelados no meio de um movimento, e um homem com o copo a meio caminho da boca, uma mulher idosa com a mão ainda no ar segurando um cigarro apagado, um rapaz magro encostado no balcão com os olhos arregalados. Ninguém olhava diretamente para Caio, mas todos estavam vendo ele. Era aquele tipo de medo silencioso, aquele tipo de tensão que você sente quando as pessoas já desistiram de lutar mas ainda têm medo de morrer. Caio caminhou até o balcão, as botas pesadas fazendo um som seco no chão de madeira. O dono do bar, um homem de uns 60 anos, barba grisalha, camisa suada, mãos trêmulas, e limpava um copo com um pano que parecia mais sujo que o próprio copo. Ele não levantou os olhos quando Caio sentou no banco alto em frente ao balcão. "Whisky", disse Caio, a voz baixa, grave, sem pressa. O homem serviu sem perguntar nada. Colocou o copo na frente de Caio e recuou um passo, como se tivesse medo de ficar perto demais. Caio pegou o copo, girou o líquido âmbar dentro dele, observando a luz fraca refletir nas paredes. Tinha uma cruz desenhada na parede atrás do balcão. Ou melhor, tinha sido uma cruz. Alguém tinha tentado apagar com tinta, mas dava para ver o traço por baixo, invertido, com os braços tortos. Caio olhou pro dono do bar. "Ninguém vem pra cá por vontade própria", disse o homem, a voz rouca, cansada. Não era uma pergunta. Era uma constatação. "Vim procurar uma criança", e respondeu Caio. "Uma menina. Cabelo preto. 8 anos. Desapareceu faz 3 semanas." O silêncio ficou mais pesado. Caio sentiu o peso dos olhares nas costas. A mulher idosa tossiu nervoso e apagou o cigarro que nunca tinha acendido. O rapaz magro saiu pela porta sem dizer nada, quase correndo. O homem no canto largou o copo na mesa e baixou a cabeça, como se rezasse. "Ela não foi a primeira", disse o dono do bar, limpando o balcão com movimentos mecânicos, obsessivos. "E não vai ser a última." Caio bebeu o uísque de uma vez. Sentiu o líquido queimar na garganta, mas não deixou a expressão mudar. Ele colocou o copo de volta no balcão devagar, os olhos fixos no homem. "Quantas?" O homem parou de limpar. Olhou pro copo vazio. Respirou fundo. 9 crianças. 4 adultos. Todos nas últimas 6 semanas. Caio sentiu o peso daquele número. 13 pessoas. Numa cidade pequena como aquela, era quase 10% da população. Era um massacre silencioso. Era extinção. E a polícia? Veio uma vez. 2 policiais. Ficaram 3 dias. Encontraram marcas. Pegadas. Sangue. Disseram que eram ataques de animais selvagens. Lobos, talvez. Disseram que a gente tinha que evacuar, mas ninguém tem pra onde ir. Disseram que iam mandar reforço. O homem deu uma risada amarga, sem humor, e isso foi faz um mês. Ninguém mais voltou. Caio olhou ao redor. As pessoas estavam começando a se mover de novo, devagar, como se acordassem de um pesadelo. Mas os olhos delas estavam vazios. Cansados. Resignados. Eles tinham parado de esperar ajuda. Tinham parado de acreditar que alguém podia fazer alguma coisa. "Você viu as marcas?" perguntou Caio. O homem assentiu, a mão tremendo enquanto pegava a garrafa de uísque e enchia o copo de Caio de novo sem que ele pedisse. "Vi. Todo mundo viu. São pegadas de lobo. Grandes. Muito grandes. Mas tem algo errado nelas.
Caio esperou. O homem engoliu seco. Nelas mudam. No meio do rastro, as pegadas de lobo viram pegadas de gente. Como se a coisa andasse nas quatro patas e depois levantasse. Como se fosse inteligente. Caio não disse nada. Não precisava. Ele já sabia. Já tinha visto isso antes. Já tinha falhado antes. A imagem da foto da menina voltou à mente dele, o sorriso largo, os olhos cheios de vida. Ele não ia falhar de novo. Não dessa vez. Onde aconteceu o último ataque? Perguntou Caio. O homem apontou para a janela, profundo da cidade, onde a floresta começava a engolir as casas de novo. Casa da Dona Marta. Faz 3 noites. Levaram o neto dela. Um menino de 6 anos. A casa tá destruída. Ninguém teve coragem de entrar lá desde então. Caio levantou, deixando algumas notas amassadas no balcão. Virou para sair, mas parou na porta. Sem virar para trás, ele falou, a voz baixa mas firme. Quantos ataques aconteceram de noite? Todos, e respondeu o homem. E quantos durante a lua cheia? Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E então, a voz trêmula do dono do bar. Todos. Caio empurrou a porta. O vento frio bateu no rosto dele, trazendo aquele cheiro de novo. Sangue. Fumaça. Medo. Ele olhou pro céu. As nuvens carregadas escondiam o sol, mas ele sabia. Sabia que quando a noite caísse, a lua estaria cheia de novo. E eles viriam. Quem quer que fossem. O que quer que fossem. Caio caminhou pela rua deserta em direção à casa destruída, as botas pesadas deixando marcas na terra úmida. E foi aí que ele ouviu. Distante. Fraco. Mas inconfundível. Um uivo. Longo. Gutural. Vindo da floresta. E então outro. E outro. 6 uivos. Talvez 7. Como um coro macabro. Mas não era caótico. Era organizado. Tinha ritmo. Tinha harmonia. Como se fosse planejado. Caio parou no meio da rua. O vento parou. Os uivos pararam. E no silêncio absoluto que se seguiu, ele sentiu o peso dos olhares de novo. Mas dessa vez não eram das pessoas escondidas nas casas. Era de algo na floresta. Algo grande. Algo que não tinha pressa. Algo que sabia que ele tinha chegado. E você, o que você acha que Caio vai encontrar naquela casa destruída? Coloque aqui abaixo nos comentários se você acha que ele está caminhando para uma armadilha ou se tem algo muito maior esperando por ele. A casa da Dona Marta ficava no fim da rua, onde as últimas construções de Serra Negra se agarravam à beira da floresta como dentes tortos numa boca podre. Caio chegou lá quando o sol começava a descer, aquela luz alaranjada e fraca que parece mais um aviso do que um consolo, pintando tudo de dourado mas sem conseguir aquecer nada. A fita amarela da polícia ainda estava ali, esticada entre 2 árvores, balançando no vento como uma bandeira de rendição. Mas não era a fita que chamava a atenção. Era a casa. A porta estava arrancada. Não quebrada. Arrancada. As dobradiças tinham sido puxadas da parede com tanta força que os tijolos ao redor tinham rachaduras profundas, como teias de aranha. A madeira da porta estava no chão, a 3 metros de distância, partida ao meio, com marcas que pareciam garras mas eram grandes demais, profundas demais. Caio passou por baixo da fita e parou na soleira. O cheiro bateu nele como um soco. Sangue velho. Urina. Medo puro, aquele tipo de medo que o corpo libera quando sabe que vai morrer e não tem mais nada a fazer a não ser esperar. Ele entrou devagar, sentindo os estilhaços de vidro estalarem sob as botas. A sala estava destruída. Sofá virado, estofado rasgado em tiras, espuma espalhada pelo chão.
A televisão quebrada, a tela explodida para dentro. A mesinha de centro partida ao meio. Mas o que fez Kyle parar, o que fez ele fechar os olhos por um segundo e respirar fundo, foram as marcas nas paredes. Sangue. Muito sangue. Respingos que subiam até o teto, gotas grossas e escuras que tinham escorrido e secado em linhas verticais. E no meio do sangue, arrastadas pelas paredes como se alguém tivesse tentado se segurar, marcas de mãos pequenas. Mãos de criança. Kyle se ajoelhou no meio da sala. Havia pegadas no chão, marcadas no sangue seco que tinha se acumulado ali. Ele tirou a lanterna do bolso e acendeu, iluminando as marcas com cuidado, como um arqueólogo examinando ruínas antigas. As pegadas eram de lobo. Grandes. Enormes, na verdade. Cada pata tinha o tamanho da palma da mão de Kyle aberta. 4 dedos. Garras longas que tinham afundado na madeira do chão. Ele seguiu o rastro com a luz, vendo as pegadas atravessarem a sala, seguirem pelo corredor, pararem perto do que devia ser o quarto da criança. Mas então, algo mudou. As pegadas de lobo terminavam. E no lugar delas, a 3 passos de distância, marcadas no mesmo sangue, estavam pegadas humanas. Pés descalços. Grandes. Com 5 dedos. Mas a pressão no calcanhar era errada. Profunda demais. Como se o peso fosse distribuído de forma diferente. Como se quem andasse ali não fosse completamente humano, mas estivesse tentando fingir que era. Kyle sentiu o frio subir pela espinha. Não era a primeira vez que ele via algo assim. Não era a primeira vez que o impossível se materializava na frente dele, claro como o dia, sem deixar espaço para dúvida ou negação. Mas toda vez que ele via, toda vez que a realidade rachava e mostrava o que estava por trás, uma parte dele ainda queria recuar. Ainda queria voltar para o carro, sumir daquela cidade e fingir que nada daquilo existia. Mas ele não fazia isso. Nunca fez. Porque ele tinha visto o que acontece quando ninguém fica. Ele se levantou e caminhou até o quarto. A porta estava aberta, pendurada por uma dobradiça só. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede, lençóis azuis com desenhos de super-heróis, um guarda-roupa abaixo, brinquedos espalhados pelo chão. Na parede acima da cama, desenhos infantis colados com fita adesiva. Carros. Dinossauros. Uma família sorrindo. E no meio de tudo, um desenho diferente. Kyle se aproximou, arrancou o desenho da parede com cuidado. Era um lobo. Mas não estava de 4. Estava em pé. 2 metros de altura, talvez mais. O corpo era humano, mas a cabeça era de lobo, com orelhas pontudas e uma boca cheia de dentes desenhados com tanto capricho que dava para ver cada presa. E acima da cabeça, desenhada com lápis de cor vermelho, uma coroa. Simples. 3 pontas. Mas ali. Real. Como se a criança tivesse visto aquilo. Como se aquilo fosse importante o suficiente para ser desenhado. Kyle virou o desenho. No verso, com letra torta de criança, estava escrito: "E o rei da floresta me visitou de novo." De novo. Kyle sentiu o estômago revirar. Aquilo não tinha sido um ataque. Tinha sido uma coleta. Eles tinham vindo buscar o menino. E ele sabia disso. Ele tinha visto aquilo antes. Talvez não entendesse o que era. Talvez achasse que fosse sonho, pesadelo, imaginação. Mas ele tinha visto. E tinha desenhado. E agora estava morto. Ou pior. Kyle guardou o desenho no bolso interno da jaqueta, junto com a foto da menina. Voltou para a sala, seguiu as pegadas humanas que saíam pela porta dos fundos. O quintal era pequeno, cercado por uma cerca de madeira que tinha sido destruída no lado esquerdo, as tábuas arrancadas e jogadas longe como palitos de fósforo. As pegadas continuavam, atravessando o quintal, entrando na floresta. Kyle olhou para trás, para a cidade silenciosa, para as casas fechadas, para os rostos escondidos atrás das cortinas.
Depois olhou para frente, para a escuridão entre as árvores, para a linha invisível que separava a civilização do que vinha antes dela, do que sempre esteve ali, esperando. Ele tirou a lâmina prateada de dentro da jaqueta. A lâmina era fina, leve, mas o metal brilhava mesmo na sombra, como se tivesse luz própria. Ele a segurou firme e entrou na floresta. A mudança foi imediata. O som da cidade, ou o que restava dele, desapareceu. Não tinha vento. Não tinha pássaros. Não tinha insetos. Era como entrar numa catedral vazia, onde até o silêncio tem peso. As árvores eram antigas, com troncos grossos cobertos de musgo úmido e raízes que se entrelaçavam no chão como veias expostas. A luz do sol mal alcançava ali, filtrada por camadas e camadas de folhagens, criando manchas de claridade fraca que pareciam se mover sozinhas quando Caio passava. Ele seguiu as pegadas por uns 20 minutos. Elas continuavam humanas, sempre com aquele peso errado, aquela profundidade estranha. Às vezes desviavam de uma árvore. Às vezes paravam, como se quem as deixasse tivesse ficado parado ali, observando algo. Caio parou também. Olhou ao redor. E foi aí que viu símbolos esculpidos nas árvores. Não rabiscados. Não riscados com pressa. Esculpidos. Com precisão. Com intenção. Eram runas antigas, ou algo parecido com runas, linhas retas e curvas que formavam padrões geométricos, quase matemáticos. Caio se aproximou da árvore mais próxima, passou os dedos pelos sulcos. A madeira estava recente. Talvez alguns dias. O símbolo era composto por 3 linhas verticais cruzadas por uma espiral. Ele conhecia aquele padrão. Tinha visto antes, anos atrás, num livro sobre rituais lupinos ancestrais que ele tinha roubado de uma biblioteca particular em São Paulo. Ele tirou o caderno preto do bolso, abriu numa página marcada, comparou o símbolo da árvore com os desenhos feitos à mão no caderno. Era o mesmo. Exatamente o mesmo. O símbolo da matilha. Não de qualquer matilha. Mas da primeira. Da original. Aquela que tinha sido criada quando a lua ainda era jovem e os lobos eram deuses, não monstros. Caio olhou ao redor e percebeu que não era só uma árvore. Eram várias. Todas ao redor dele, formando um círculo perfeito de uns 10 metros de diâmetro. Cada árvore tinha um símbolo diferente, mas todos conectados, todos parte de algo maior. Ele caminhou de uma árvore para outra, lendo os símbolos, montando o quebra-cabeça na mente. Invocação. Oferenda. Libertação. Renascimento. Não eram ataques. Não era fome. Não era instinto selvagem. Era um ritual. Eles estavam cumprindo um ritual. E as crianças eram as oferendas. Um galho quebrou atrás dele. Caio girou rápido, a lâmina erguida, o corpo tenso, pronto. Mas não tinha nada. Só árvores. Só sombras. Só silêncio. Ele esperou, a respiração controlada, os olhos vasculhando cada movimento, cada forma estranha. Nada. Ele baixou a lâmina devagar, virou de novo para os símbolos. E congelou. Um dos símbolos tinha mudado. Aquele que ele tinha examinado primeiro, o da matilha, agora tinha um risco atravessado. Profundo. Recente. Sangue fresco escorrendo pela casca da árvore, pingando no musgo, vermelho vivo contra o verde escuro. Caio não tinha ouvido nada. Não tinha visto nada. Mas alguém, ou algo, e tinha feito aquilo enquanto ele olhava para as outras árvores. Enquanto ele estava a 3 metros de distância. Eles estavam ali. Observando. Brincando. Caio deu um passo para trás, depois outro, a lâmina erguida de novo, os olhos fixos nas árvores ao redor. Não correu. Não gritou. Apenas recuou, devagar, mantendo o círculo de símbolos sempre à vista. Eles não o atacaram. Não saltaram das sombras.
Não rosnaram. Apenas deixaram ele ir. Por que queriam? Porque podiam ter feito diferente, mas escolheram não fazer. Caio saiu do círculo, saiu da floresta, sentindo o peso de olhares invisíveis em cada passo. Quando chegou de volta ao quintal da casa destruída, o sol já tinha descido mais, e a luz alaranjada tinha virado um vermelho doentio, como sangue diluído. Ele guardou a lâmina, limpou o suor da testa, respirou fundo. E ouviu a voz. Baixa. Rouca. Vinda de dentro da casa. Você não deveria ter entrado lá. Caio virou. Era um homem. Velho. Talvez 70 anos. Magro demais, com a pele enrugada e os olhos fundos, vestindo roupas rasgadas e sujas. Ele estava parado na porta dos fundos, segurando uma espingarda velha com as duas mãos trêmulas. Mas não estava apontando para Caio. Estava apontando para a floresta. Eles deixam qualquer um entrar, e continuou o velho, a voz cansada. Mas só deixam sair quem eles querem que saia. E quando deixam, é porque você já é parte do ritual. Caio deu um passo em direção ao velho. Quem é você? Meu nome não importa. Eu morava aqui. Nessa casa. Com minha filha e meu neto. Até 3 noites atrás. A voz dele quebrou. Eu tentei impedir. Tentei atirar. Mas a bala atravessou o corpo dele e ele nem sentiu. Só olhou para mim. E sorriu. O velho abaixou a espingarda, as mãos tremendo tanto que a arma quase caiu. Eles não são lobos. Não são homens. São algo que foi homem e virou lobo. Ou algo que foi lobo e virou homem. Não sei mais. Mas sei que eles têm um rei. E o rei está preso. E as crianças, ele engoliu seco, lágrimas descendo pelas bochechas enrugadas, e as crianças são a chave. Caio sentiu o desenho no bolso, as palavras escritas no verso. O rei da floresta me visitou de novo. Visitou. Não atacou. Visitou. Onde ele está preso? Perguntou Caio. O velho apontou para a floresta. Não para qualquer lugar. Mas para uma direção específica, mais ao norte, onde as árvores eram mais densas, mais escuras. No lugar onde a terra sangra. Onde as correntes foram enterradas quando os primeiros homens chegaram aqui e perceberam o que tinha nessa floresta. Eles tentaram matar. Não conseguiram. Então prenderam. Com ferro. Com prata. Com orações. E funcionou. Por 300 anos, funcionou. O velho olhou para Caio, os olhos vazios. Até que alguém começou a soltar. Caio sentiu o frio de novo. Não era só um ritual de invocação. Era um ritual de libertação. Eles estavam quebrando as correntes. Uma a uma. E cada criança era uma corrente a menos. Quantas crianças eles já levaram? Perguntou Caio. 9. 9 correntes. 9 selos. 9 sacrifícios. E quantas faltam? O velho não respondeu. Apenas olhou para Caio com aquele olhar de quem já viu o fim e sabe que não tem volta. Então ele virou, entrou na casa, e fechou a porta atrás dele. Caio ouviu o som de trancas sendo colocadas. 1, 2, 3. Como se madeira e metal pudessem impedir o que vinha. Caio ficou ali, parado no quintal, enquanto a noite caía rápido demais. E foi quando ele olhou para cima, pro topo das árvores, que viu 2 pontos de luz. Amarelos. Brilhantes. Fixos nele. Não piscavam. Não se moviam. Apenas observavam. E então, mais 2. E mais 2. 6 olhos. 3 criaturas. Todas no topo das árvores. Todas em silêncio absoluto. Caio não correu.
Mas saiu daquele quintal caminhando rápido, sentindo aqueles olhos queimando nas costas, sentindo o ar ficar mais pesado, mais frio, mais vivo. Quando chegou na rua principal, os olhos tinham sumido. Mas a sensação permanecia. Eles sabiam quem ele era. E estavam deixando ele ver. Estavam deixando ele entender. Porque a caçada verdadeira só começa quando a presa sabe que está sendo caçada. O velho olhou para Kyle com aquele tipo de desespero que só vem quando alguém já perdeu tudo e só resta a verdade nua, crua e sangrenta. Mas as correntes estão se quebrando. Uma por uma. Eu ouço de noite o som do ferro rachando. E cada vez que uma corrente se parte, eles levam mais uma criança. Não para matar. Para alimentar a libertação dele. Kyle ia perguntar mais, ia pressionar o velho a dizer exatamente onde ficava esse lugar, mas o homem já estava recuando, a espingarda tremendo nas mãos, os olhos arregalados fixos na floresta atrás de Kyle. Eles estão vindo. Eu sinto. Você também deveria sentir. E antes que Kyle pudesse dizer qualquer coisa, o velho virou e correu, tropeçando nas próprias pernas, desaparecendo entre as casas desertas como um fantasma que nunca esteve ali. Kyle ficou parado no quintal destruído, o silêncio voltando como uma cortina pesada. Olhou pro céu. O sol tinha descido completamente agora, e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam devagar. E ali, enorme e redonda como um olho aberto, a lua cheia começava a subir no horizonte, tingindo tudo de prata e sombra. Ele precisava voltar para a cidade. Precisava de respostas. Precisava de tempo para entender o que diabos estava acontecendo ali. Kyle caminhou rápido pela rua deserta, as botas ecoando no silêncio, sentindo a temperatura cair a cada segundo. O frio era antinatural, cortante, do tipo que entra pelos ossos e não sai. As casas estavam todas fechadas agora, sem uma luz sequer nas janelas. Era como se a cidade inteira tivesse morrido de uma hora para outra, deixando só as estruturas vazias como lápides de madeira e tijolo. Foi aí que ele ouviu os passos. Não eram passos humanos. Eram pesados. Ritmados. 4 patas batendo no chão. Mais lentos. Controlados. Como se quem quer que estivesse fazendo aquele som não tivesse pressa. Kyle parou no meio da rua, a mão indo instintivamente pro cabo da lâmina dentro da jaqueta. Virou devagar. A rua atrás dele estava vazia. Só sombras. Só o vento gemendo entre as casas. Mas quando ele virou de novo para frente, viu a sombra se mover no telhado da casa à esquerda. Rápida. Fluida. Grande demais para ser um gato. Pesada demais para ser um pássaro. Kyle ergueu os olhos devagar e viu a silhueta recortada contra a lua. E estava de 4. Corpo alongado, musculoso, com uma cauda longa balançando devagar. A cabeça virou na direção dele. 2 olhos amarelos brilharam na escuridão. E então a criatura pulou pro telhado da casa ao lado, desaparecendo atrás da cumeira. Kyle começou a andar de novo, mais rápido agora, os olhos vasculhando os telhados, as vielas entre as casas, as sombras que pareciam se mover sozinhas. Outra sombra. Do lado direito. No telhado da igreja velha. E outra. Atrás dele. E mais uma. Na frente. Eles estavam ao redor dele. Não atacando. Apenas seguindo. Observando. Medindo. Kyle viu uma casa no fim da rua com a porta entreaberta. Não sabia se era armadilha, não sabia se era convite, mas ficar exposto no meio da rua não era opção. Ele correu os últimos metros, empurrou a porta e entrou, fechando-a atrás de si com um estrondo que ecoou pela casa vazia. Encostou as costas na porta, respirando pesado, a mão firme no cabo da lâmina. A casa cheirava a mofo e poeira velha. Silêncio absoluto. Kyle acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando uma sala pequena coberta de pó. Móveis velhos cobertos com lençóis brancos. Quadros nas paredes com vidros quebrados.
E no chão, espalhados por toda parte, brinquedos. Carrinhos de plástico. Bonecas sem braço. Um cavalo de balanço tombado de lado. Blocos de montar coloridos cobertos de teias de aranha. Kyle caminhou devagar pela sala, a luz da lanterna dançando nas paredes. Havia algo profundamente perturbador naquele lugar, algo que ia além do abandono óbvio. Era como se a casa tivesse sido deixada às pressas, no meio de uma brincadeira, no meio da vida, e nunca mais ninguém tivesse voltado. Ele passou pela cozinha. Pratos ainda na mesa. Copos caídos. Uma panela no fogão com algo podre dentro que já tinha virado pó preto. Subiu as escadas, cada degrau rangendo sob o peso dele. O corredor do segundo andar tinha 3 portas. 2 fechadas. Uma aberta. Kyle foi até a aberta, empurrou devagar com a ponta da bota. Era um quarto infantil. Pequeno. Papel de parede com desenhos de nuvens e passarinhos, agora descascado e amarelado. Uma cama de solteiro com lençóis de dinossauros. E nas paredes, dezenas de desenhos colados com fita adesiva. Kyle se aproximou, iluminando os desenhos um por um. Eram todos feitos pela mesma criança. Dava para ver pela caligrafia torta, pela escolha das cores, pela forma como os traços eram mais firmes em alguns lugares e trêmulos em outros. Os primeiros desenhos eram normais. Famílias felizes. Casas com jardins. Sóis amarelos e enormes. Mas conforme ele seguia pela parede, os desenhos mudavam. Ficavam mais escuros. Mais estranhos. Um desenho de uma floresta à noite. Outro de uma lua cheia sangrando. Outro de uma criatura que era meio homem, meio lobo, com os braços abertos como se chamasse alguém. E então, no final da parede, o maior de todos, um lobo imenso, desenhado com tanta pressão no lápis que o papel tinha rasgado em alguns lugares. O lobo estava de pé, como gente. Tinha uma coroa na cabeça. E ao redor dele, pequenas figuras humanas ajoelhadas. Crianças. Embaixo do desenho, escrito com letra trêmula, ele disse que eu vou ser especial. Kyle sentiu o frio subir pela espinha. Arrancou o desenho da parede, dobrou e guardou junto com os outros no bolso. Virou para sair do quarto, mas parou. Ouviu algo. Vindo do andar de cima. Um arrastar lento. Pesado. Como se algo grande estivesse se movendo com cuidado para não fazer barulho, mas não conseguisse evitar completamente. Kyle olhou pro teto. A casa não tinha sótão. Não deveria ter. Mas o som estava vindo de cima. Ele saiu do quarto, procurou no corredor. Encontrou uma corda pendurada do teto com uma argola na ponta. Um alçapão. Puxou a corda e o alçapão desceu devagar, rangendo, revelando uma escada dobrável. De cima vinha um cheiro forte de sangue e algo mais. Algo animal. Suor. Terra. Kyle subiu devagar, a lâmina na mão esquerda, a lanterna na direita. Cada degrau da escada gemia sob o peso dele. Quando chegou ao topo e enfiou a cabeça pelo alçapão, o feixe de luz iluminou o sótão. E ele congelou. Havia algo ali. Grande. Agachado no canto mais distante do sótão, de costas para ele. A criatura era enorme, pelo menos 2 metros mesmo agachada, com ombros largos e musculosos cobertos de pelos negros que brilhavam sob a luz. As costas subiam e desciam devagar, respiração controlada, quase humana. Mas o que fez o coração de Kyle acelerar, o que fez cada instinto nele gritar para recuar, foi o que a criatura estava fazendo. Ela estava desenhando. No chão do sótão, usando sangue, um sangue fresco, vermelho vivo, e a criatura desenhava símbolos. Não com as garras. Com os dedos. Dedos longos, parcialmente humanos, mas com articulações erradas, como se os ossos tivessem sido quebrados e curados do jeito errado. E os símbolos não eram rabiscos. Eram precisos. Geométricos. Idênticos aos que Kyle tinha visto nas árvores da floresta.
A criatura parou de desenhar. Ficou completamente imóvel. E então, lentamente, virou a cabeça. Não virou o corpo. Só a cabeça. E virou mais do que qualquer pescoço humano deveria poder virar, num ângulo de 180 graus, até que o rosto dela ficou de frente para Caio enquanto o corpo continuava de costas. O rosto era uma mistura impossível. Focinho alongado como de lobo, mas com lábios finos. Nariz negro e úmido. Orelhas pontudas no topo da cabeça. Mas os olhos eram o pior. Eram amarelos, brilhantes, com pupilas verticais. Mas a inteligência dentro deles era humana. Antiga. Consciente. A criatura olhou para Caio por um longo segundo, estudando, avaliando, calculando. E então ela sorriu. Não foi um rosnado mostrando dentes. Foi um sorriso. Os lábios se curvaram para cima. As presas apareceram, mas a expressão era inconfundível. Era um sorriso. Malicioso. Arrogante. Consciente de que Caio estava apavorado e não havia nada que ele pudesse fazer. Caio ergueu a lâmina. A criatura não se moveu. Apenas virou a cabeça de volta para o desenho e continuou trabalhando, ignorando completamente a presença dele. Como se Caio fosse irrelevante. Como se não fosse ameaça. Caio subiu mais um degrau, a lâmina firme na mão, pronto para atacar. E a criatura desapareceu. Num movimento tão rápido que os olhos de Caio não conseguiram acompanhar, a criatura se jogou pela janela do sótão, em uma janela que Caio nem tinha percebido que estava aberta. Ele correu até a janela, olhou para fora. A criatura estava no telhado da casa ao lado. De pé. Ereta como um homem. 2,5 metros de puro músculo e pelos. Olhando de volta para ele. E então, com uma elegância que não deveria ser possível, ela pulou pro próximo telhado. E pro próximo. Desaparecendo na noite. Caio desceu a escada cambaleando, o coração batendo tão forte que doía. Saiu da casa correndo, tropeçando na porta, caindo de joelhos na rua. Levantou, respirando pesado, e olhou ao redor. Eles estavam por toda parte. Nos telhados. Nas vielas. Nas sombras entre as casas. 6 deles. Talvez 7. Todos de pé. Todos eretos. Todos olhando para ele. Imóveis. Silenciosos. Formando um círculo perfeito ao redor de Caio. E no centro do círculo, no telhado da igreja velha, o maior deles. Enorme. 3 metros fácil. Com pelos brancos e cicatrizes que brilhavam sob a luz da lua. O enorme bateu no peito com o punho fechado. 3 vezes. Um som profundo, gutural, que ecoou pela cidade morta. E os outros repetiram. Todos. 3 batidas. Sincronizadas. Como soldados. Como uma legião treinada. Como uma hierarquia militar sendo exibida. Caio recuou, a lâmina erguida, as pernas tremendo. Eles não atacaram. Apenas observaram. E quando Caio finalmente conseguiu correr de volta pro bar, tropeçando, ofegante, sentindo os olhares pesados em cada passo, eles o deixaram ir. Porque podiam. Porque não tinham medo dele. Porque ele não era o caçador. Era a presa que ainda não tinha entendido isso. Caio trancou-se no quarto minúsculo em cima do bar que o dono tinha oferecido, empurrou a comoda contra a porta, sentou no chão com as costas na parede e ficou ali, a lâmina no colo, os olhos fixos na janela. E foi aí que ele viu, amarrotado embaixo da cama velha, um pedaço de papel. Puxou. Era um mapa. Velho. Desenhado à mão. Um mapa de Serra Negra inteira. E espalhados pelo mapa, círculos vermelhos. 13 círculos. Marcando casas específicas. Caio reconheceu algumas. A casa da Dona Marta. A casa onde ele tinha acabado de entrar.
E lá, no centro da cidade, um círculo maior, mais escuro. O bar. A casa onde ele estava agora. Eles não estavam atacando aleatoriamente. Estavam seguindo um padrão. Um plano. Eliminando testemunhas. Isolando a cidade. E Caio tinha acabado de se trancar no próximo alvo da lista. A janela rangeu. Caio ergueu os olhos. A lua cheia iluminava o vidro. E refletida ali, a silhueta de algo enorme agachado no telhado da casa em frente, observando a janela do quarto dele sem piscar, sem se mover, apenas esperando. Caio não dormiu. Nem tentou. Ficou sentado no chão com as costas na parede, a lâmina no colo, os olhos alternando entre a janela e a porta. A criatura no telhado da frente não se moveu a noite inteira. Ficou ali, agachada, imóvel como uma gárgula de carne e osso, apenas observando. De vez em quando, a luz da lua pegava nos olhos dela e Caio via o brilho amarelo atravessar o vidro, frio e calculista. Não era a vigília de predador esperando para atacar. Era algo pior. Era estudo. Análise. Como se a criatura estivesse memorizando cada movimento dele, cada respiração, cada batida do coração. Quando o sol começou a raiar, a criatura simplesmente se levantou, virou de costas e desceu do telhado com uma fluidez antinatural, desaparecendo nas sombras que ainda resistiam entre as casas. Caio esperou mais 10 minutos antes de se mover. Empurrou a comoda de volta para o lugar, abriu a porta devagar. O corredor estava vazio. Silêncio. Desceu as escadas rangendo cada degrau, a mão firme no cabo da lâmina. O bar estava vazio também. Cadeiras em cima das mesas. Cheiro de mofo e bebida velha. Mas havia algo diferente. Na porta dos fundos, a que dava pro quintal, alguém tinha desenhado um símbolo com algo que parecia carvão. O mesmo símbolo das árvores. 3 linhas verticais cruzadas por uma espiral. E embaixo, escrito com a mesma substância negra, uma palavra que Caio não reconheceu. Não era português. Não era latim. Era mais antigo. Muito mais antigo. Ele fotografou o símbolo com o celular velho que mal pegava sinal ali. Ia sair pela frente quando ouviu o som. Vindo da rua. Passos. Vários. Humanos. Vozes baixas. Caio se aproximou da janela, espiou por trás da cortina rasgada. Havia pessoas na rua. Umas 10, talvez 12. Todas caminhando na mesma direção, em fila, silenciosas. Homens, mulheres, até 2 crianças. Todos com os olhos vazios, a expressão ausente, como sonâmbulos. Como zumbis. Caio saiu do bar, seguiu o grupo à distância. Eles atravessaram a cidade inteira, passaram pelas casas abandonadas, pelas ruas desertas, até chegarem na beira da floresta. E ali, pararam. Formaram uma linha reta, todos de frente para as árvores, todos parados, esperando. Caio se escondeu atrás de uma casa destruída, observando. Então eles começaram a cantar. Não era música. Não era melodia. Era um som gutural, repetitivo, quase como uma reza. As palavras eram incompreensíveis, mas o ritmo era hipnótico, martelando na mente de Caio como batidas de tambor. E conforme eles cantavam, a floresta começou a responder. Sons de galhos quebrando. Passos pesados. Rosnados baixos. E então, um por um, eles apareceram. Os lobisomens. Saindo da linha de árvores, caminhando em 2 patas, eretos, cada um com mais de 2 metros de altura, pelos negros brilhando sob a luz fraca do amanhecer. Mas eles não atacaram. Eles se posicionaram. Cada criatura ficou atrás de uma pessoa, grande, imponente, protetora. E as pessoas pararam de cantar. Viraram-se. E começaram a caminhar de volta para a cidade, cada uma acompanhada por um lobisomem. Como se fossem duplas. Como se fosse escolha. Pacto. União.
Caio recuou, o coração acelerado, tentando processar o que acabará de ver. Isso não era caçada. Não era ataque. Era recrutamento. Eles estavam escolhendo as pessoas de Serra Negra, transformando-as. Ou pior, preparando-as para algo. Ele precisava de respostas. Precisava entender o que diabos estava acontecendo. Voltou correndo pro bar, pegou o caderno preto que tinha deixado no quarto, folheou as páginas freneticamente até encontrar a seção sobre rituais lupinos ancestrais. Havia uma passagem que ele tinha sublinhado anos atrás, numa pesquisa que nunca tinha concluído. Quando o primeiro alfa foi preso pelos homens, sua matilha jurou libertá-lo. Mas a prisão era forte, forjada com ferro sagrado e selada com sangue inocente. A única forma de romper o selo era invertê-lo e usar sangue inocente para abrir o que sangue inocente havia fechado. 13 vidas. 13 crianças. Uma para cada corrente. Caio sentiu o estômago revirar. 13 crianças. O velho tinha dito. 9 crianças desaparecidas. Mais 4 adultos. 13 no total. As oferendas. As chaves. Eles não estavam matando por fome. Estavam alimentando a libertação de algo. Ele ouviu passos atrás de si. Virou rápido, a lâmina erguida. Era o dono do bar. Mas estava diferente. Os olhos não estavam mais vazios. Estavam arregalados, desesperados, cheios de lágrimas. Ele segurava uma espingarda velha com as 2 mãos, mas apontada para o próprio peito, não para Caio. Eles me pouparam, sussurrou o homem, a voz quebrada. De todos aqui, eles me pouparam. Sabe por quê? Caio não respondeu. Apenas esperou. Porque eu tenho que entregar a mensagem. É assim que funciona. Sempre deixam um vivo para contar. Para espalhar o medo. Para garantir que o nome seja dito. O homem tremia tanto que os dentes batiam. Eles me disseram ontem à noite. Entraram aqui. Sentaram nas mesas. Como gente. E falaram. Com palavras. Com voz humana. Me disseram que você precisava saber o nome. Que nome? A voz de Caio saiu mais alta que pretendia. O nome do que está preso. O nome do que eles estão libertando. O nome que não pode ser esquecido porque ele é anterior a tudo. Anterior aos homens. Anterior à lua. O homem começou a chorar. Fenrion. Eles disseram. Fenrion. O mundo parou. Caio conhecia esse nome. Tinha lido sobre ele. Tinha visto referências obscuras em textos que ninguém mais lia, em línguas que ninguém mais falava. Fenrion não era um lobisomem. Era o primeiro lobo. O lobo ancestral. A origem. A lenda dizia que ele tinha existido quando a lua era jovem e os homens ainda não tinham linguagem. Que ele era tão poderoso que sua própria existência distorcia a realidade. Que quando ele uivava, a terra tremia e o céu sangrava. E que quando os primeiros humanos chegaram e perceberam o que ele era, eles não tentaram matá-lo, porque não podiam. Então prenderam. Com correntes forjadas no fogo sagrado. Enterradas na terra amaldiçoada. Seladas com sacrifício. E agora, depois de 300 anos, eles estavam quebrando as correntes. Quantas correntes? Caio agarrou o homem pelos ombros. Quantas já quebraram? Eu não sei, eu ouço de noite, o som do metal rachando, tem sido quase toda noite nas últimas semanas. Caio largou o homem e correu. Pegou o mapa que tinha encontrado na noite anterior, pegou o caderno, pegou tudo que tinha e saiu pela porta. Precisava ir até lá. Até o lugar onde as correntes estavam. Precisava ver quanto tempo restava. Precisava saber se ainda dava para impedir. Ele correu pela cidade deserta, atravessou a rua principal, entrou na floresta no ponto que o velho tinha indicado.
Ao norte, onde a terra sangra. Correu entre as árvores, pulando raízes, desviando de galhos, sentindo os pulmões queimarem. E foi aí que a floresta mudou. As árvores ficaram mais escuras. O chão ficou úmido, quase lamacento. E o cheiro era de ferro. De sangue velho. De morte antiga. Caio saiu numa clareira. E congelou. No centro da clareira, havia um buraco enorme no chão. Não era natural. Era perfeitamente circular, com uns 10 metros de diâmetro, descendo reto para baixo numa escuridão absoluta. E ao redor da borda, presas na terra, havia correntes. Enormes. Cada elo tinha o tamanho do braço de Caio. Feitas de ferro negro que brilhava com símbolos gravados em toda a extensão. Símbolos que pulsavam com uma luz fraca, quase morta, como brasas se apagando. Caio contou as correntes. 13. Mas quando olhou mais de perto, o coração afundou. 9 delas estavam partidas. Cortadas. Os elos arrebentados, as pontas tortas, o metal ainda brilhando como se tivesse sido rompido recentemente. Só restavam 4 correntes inteiras. 4. E conforme Caio olhava, uma delas começou a tremer. O som era baixo, gutural, vindo de dentro do buraco. Um rosnado. Mas não era o rosnado de um animal. Era o rosnado da própria Terra, como se o planeta estivesse gemendo sob o peso do que estava preso ali. A corrente tremeu mais forte. Os elos bateram uns nos outros, criando um som metálico que ecoou pela floresta. E então, com um estalo seco e final, a corrente se partiu. Os pedaços caíram no buraco, engolidos pela escuridão. 3. Só restavam 3. Caio recuou, tropeçou, caiu de costas. E foi quando viu. Ao redor da clareira, eles estavam ali. Todos. 10, 15, talvez 20 lobisomens. De pé. Formando um círculo perfeito. Todos olhando para ele. Mas não com agressividade. Com expectativa. Como se esperassem por isso. Como se esperassem por ele. Um deles, e o maior, o de pelos brancos e cicatrizes, deu um passo à frente. Parou na borda do buraco. Olhou para baixo. E então, falou. Com voz humana. Rouca. Profunda. Mais articulada. Você veio. Caio não conseguiu responder. Apenas ficou ali, deitado no chão, a lâmina caída ao lado, o corpo paralisado pelo choque. Não por vontade, continuou a criatura. Mas porque era necessário. Porque testemunhas são importantes. Porque quando ele acordar, alguém precisa contar ao mundo. E você, a criatura virou a cabeça, os olhos amarelos fixos em Caio, e você é perfeito. Você caça o que não entende. Você persegue o que deveria fugir. Você chegou aqui achando que ia salvar crianças. Mas o que você fez? A criatura sorriu, aquele sorriso humano, malicioso, consciente, e foi completar o ritual. Caio sentiu o sangue gelar. Não, eu não. As crianças já estavam mortas quando você chegou. Já tinham cumprido o propósito. Já tinham quebrado 9 correntes. Mas as últimas 4, essas precisavam de algo diferente. Precisavam de intenção. De alguém que viesse aqui não por maldade, mas por justiça. Por bondade. Por desejo de salvar. A criatura se abaixou, ficou na altura de Caio. Você trouxe esperança para essa floresta. E esperança é a chave mais poderosa de todas. Caio olhou pro buraco. As 3 correntes restantes começaram a tremer. Todas ao mesmo tempo. E ele entendeu. Entendeu que ao vir aqui, ao buscar as crianças, ao tentar impedir, ele tinha alimentado o ritual de outro jeito. Tinha trazido a energia necessária para quebrar o que sangue inocente não conseguia mais quebrar sozinho. Não, e Caio sussurrou.
Não, não, não. Mas as correntes não ligaram. Uma delas se partiu. Depois outra. E a última tremeu, os elos rangendo, o metal gemendo, até que, com um som que pareceu rasgar o próprio céu, ela se rompeu. Silêncio absoluto. Tudo parou. O vento. Os sons da floresta. Até o tempo pareceu congelar. E então, de dentro do buraco, veio o som. Um rosnado baixo, profundo, tão grave que Caio sentiu no peito, nas costelas, nos ossos. Não era som. Era vibração. Era presença. Era algo tão antigo, tão vasto, tão impossível, que a realidade ao redor parecia rachar só pela existência dele. Os lobisomens recuaram. Todos. Mesmo de pelos brancos. Recuaram e se ajoelharam. Todos. De joelhos. Cabeças baixas. Como vassalos diante de um rei. Como soldados diante de um deus. E do buraco, começou a subir uma luz. Não era luz normal. Era prateada, fria, viva. Como se a própria lua tivesse descido para a terra e se concentrado naquele único ponto. A luz subiu devagar, preenchendo o buraco, vazando pelas bordas, espalhando-se pela clareira. E com a luz, veio a forma. Primeiro, uma pata. Enorme. Do tamanho de um escudo. Negra. Com garras que brilhavam como lâminas. Depois outra pata. Então a cabeça. E Caio viu o que tinha sido libertado. Fenrion não era como os outros. Não era maior. Não era mais musculoso. Era outra coisa. Era como se a própria essência do lobo tivesse se manifestado numa forma física. O corpo era prateado, quase translúcido, feito de luz e sombra ao mesmo tempo. Os olhos não eram amarelos. Eram brancos. Brancos puros. Vazios. Mas com uma consciência tão profunda, tão antiga, que olhar para eles era como olhar para a eternidade. Fenrion saiu do buraco lentamente. Pisou na terra. E a terra tremeu. Árvores ao redor da clareira começaram a morrer, as folhas caindo todas de uma vez. O céu acima escureceu, nuvens se formando do nada, encobrindo o sol. A temperatura caiu 10 graus num segundo. Fenrion olhou ao redor. Viu os lobisomens ajoelhados. Viu Caio caído no chão. Virou a cabeça devagar, estudando, lembrando. E então, ele uivou. Não foi um uivo normal. Foi o som da criação se desfazendo. Foi o grito primordial. Foi a voz da lua ecoando pela terra. O som atravessou a floresta, atravessou a cidade, atravessou as montanhas. Vidros quebraram. Árvores racharam. O chão se abriu em fissuras. E no centro de Serra Negra, todas as casas que ainda tinham paredes desabaram de uma vez. Caio cobriu os ouvidos, gritando, sentindo o som perfurar o cérebro, rasgar os pensamentos. E quando o uivo finalmente parou, quando o silêncio voltou, Fenrion virou na direção da cidade. E começou a andar. Os lobisomens se levantaram, seguindo. Uma procissão silenciosa. Uma marcha inevitável. E Caio, deitado na clareira vazia, com o corpo doendo, a mente despedaçada, entendeu. Serra Negra não era a caça. Era o cativeiro. E ele tinha acabado de abrir a jaula. E agora você sabe. Serra Negra não era o começo. Era o fim de algo que estava preso há 300 anos. Caio não salvou ninguém. Ele abriu a jaula. Se você sentiu o peso dessa revelação, se ficou com aquele frio na espinha imaginando o uivo de Fenrion rasgando a realidade, deixa seu like. Porque essa história continua. E o que vem depois da libertação é muito pior do que o que veio antes. Comenta aqui embaixo, você acha que Caio ainda tem chance de consertar o que fez? Ou ele já é parte do ritual para sempre? E se inscreve no canal, porque a guerra entre Caio,
Fenrion e os lobisomens ancestrais acabou de começar. E você não vai querer perder o próximo capítulo. Até a próxima. Se é que ainda existe próxima depois que Fenrion acordou. Ah!